Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Muito bem, nós temos pensado aqui há algum tempo sobre a questão de acordos, de alianças, das permissões que nós damos. Eu louvo a Deus porque temos percebido assim, um bom impacto no nosso meio, não é? Acerca dessa temática. Queremos que o Senhor está operando coisas interessantes na vida de muitos de nós, pensando nisso. E essa temática ela está sendo baseada no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3. Alguém se lembra ainda o que diz lá? Ok, comandarão dois juntos, se entre eles não houver acordo. Vamos dizer isso juntos? 1, 2, 3 e já. Comandarão dois juntos, se entre eles ou se não houver acordo. Essa é a ideia do texto. A pergunta é retórica. Se você observar Amós 3, você vai perceber que ali são feitas várias perguntas como essa. E a resposta, logicamente, é não. Isso é uma coisa assim, muito complicada de se fazer. E ao longo desses domingos nós temos pensado nessa ideia de que o Senhor nos chama a rompermos alianças antigas. Deus nos chama a rompermos alianças com engano. Deus nos chama a rompermos aliança com mentiras que ocupam a nossa mente. Deus nos chama a romper alianças com pesos que nós trazemos ao longo da nossa existência. Por exemplo, há pessoas assentadas aqui nessa noite que sobre elas paira um peso do abandono. Elas vivem como pessoas abandonadas, não é? Pessoas sem ninguém, pessoas que nutrem um sentimento de orfandade assim muito grande. Não tem ninguém por mim, ninguém me defende, ninguém se importa comigo. E são pessoas que se dizem cristãs. São pessoas que trazem dízimo, por exemplo, são pessoas que ocupam os assentos nos cultos há muito tempo, mas lidam com essa ideia e carregam essa ideia mentirosa acerca de si mesmo, por não concordarem com aquilo que Jesus diz, por exemplo, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós, ao invés de observarmos as verdades de Deus, nós fizemos uma permissão às mentiras da nossa mente e às mentiras da nossa trajetória, e isso tem nos mantido pesados, isso tem nos impedido de caminhar com maior desenvoltura, isso tem nos impedido de cooperar com Deus como nós poderíamos e como de fato Ele nos chamou para viver. Muitos de nós, crentes, andando pelas igrejas e há muito tempo, fizemos uma aliança com a desconfiança. Por isso que nós não damos dízimo com alegria. Por isso que nós não ofertamos com alegria. Por isso que nós não louvamos assim com entusiasmo. Nós fizemos uma aliança com a desconfiança. Nós achamos que Deus não é o que Ele diz que é. E Ele não faz aquilo que Ele diz que vai fazer. Portanto, a gente não crê que o Senhor vai nos fazer avançar. Nós não cremos que o Senhor vai repreender o devorador. Nós não cremos que o Senhor abastece a sementeira daquele que semeia. Textos como esse não fazem parte daquilo que enche o nosso coração de confiança e de esperança. Mas é necessário, meus irmãos e irmãs, se nós queremos avançar com o Senhor, que nós renovemos as nossas alianças com Ele, rompamos algumas das alianças que temos trazido ao longo do tempo. Nós muitas vezes vamos orar e a desconfiança é tão grande que a última coisa que a gente imagina que naquele lugar de oração Deus chegou primeiro. Se você precisa entender alguma coisa sobre o seu tempo devocional de oração, é que Deus chegou ali primeiro.
Você só está ali falando com Ele porque Ele deu a você o direito de falar com Ele lá na cruz do Calvário. A ideia de atrair você para um devocional diariamente, ela foi dele. Às vezes nós chegamos no nosso local de devocional e a gente fica preocupado com todo o roteiro. Eu mesmo fico assim preocupado com um tantão de coisas para que o meu devocional seja o mais adequado possível. E esses dias eu me vi num tempo devocional e eu pensei, cara, está tudo errado. Eu não consegui ler a Bíblia do jeito que eu queria, eu não consegui cantar as 52 canções que eu gostaria, ler os 900 salmos que eu gostaria, está tudo errado. Até o horário que eu separei para ficar com Deus não deu certo, e foi me dando um sentimento de culpa e de apreensão, e você viu a desconfiança, ela entrou por aqui tudo. A última coisa que eu cria é que Deus estava feliz com aquele momento, porque lá na cruz do Calvário, Ele me atraiu exatamente para esse momento e pouco preocupado com a adequação e pouco preocupado com a minha performance. Ele está preocupado com o simples fato de que um filho chegou para adorá-lo, ainda que meio descabeçadamente. Tem alguém me entendendo aqui? Porque você carrega esse tipo de peso também. Nós ficamos, às vezes, fazendo as coisas de um jeito que mais nos agrada do que Deus se importa com aquilo. Nós estamos preocupados, às vezes, com tantos rituais e tantas coisas que têm mais a ver conosco do que com o Deus que a gente veio adorar. E esses pesos, essas alianças, elas nos impedem muitas vezes de focarmos naquilo que é de fato importante e caminharmos então e avançarmos com o Senhor de modo mais livre. O texto que nós vamos ler a partir de agora, ele é um texto onde há um clássico desafio à concordância. Eu quero chamar você para nós lermos até o versículo 6 juntos. Você me ajudaria muito se você lesse comigo, por favor, veja se não tem ninguém aí perto de você sem as Escrituras, de modo que você possa ajudar essa pessoa. Nós vamos ler Êxodo capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Vamos ler como um exército, ok? Tudo bem organizado, eu vou só dizendo para você e a gente vai lendo junto. Vamos ler o versículo 1. Firmes? Prontos? Vamos lá. Apacentava... Vamos ler o versículo 2 juntos. Você só precisa ler em voz alta. Pronto? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Versículo 3. Então disse consigo mesmo. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Versículo 5. Então o Senhor continuou dizendo... Firmes comigo, versículo 6. Vamos lá. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. 2 palavras de oração. Primeiro, por esse tempo aqui, ore por quem fala, ore por todo mundo que ouve. E vamos orar também pelo nosso terreno, né? Os nossos alarmes despertaram agora às 19 horas. É hora da gente pedir a Deus a terra ali. Você que está nos visitando, nós estamos orando por uma propriedade aqui perto de nós, apresentando diante do Senhor o nosso desejo e a nossa necessidade dela. Se você quiser se juntar a nós, vamos orar então, Sião, é você que ora aí onde você está. Continua Deus falando conosco aqui, que as nossas mentes sejam abertas, que a Tua palavra encontre um solo bom para cair e produzir o efeito para o qual o Senhor a enviou. Oramos também por aquela terra ali embaixo. Pedimos ao Senhor a terra. Pedimos, Deus, da perspectiva que do Senhor é tudo que existe. O mundo, a plenitude dele é do Senhor. Aquela propriedade ali está na posse de outras pessoas.
E nós pedimos que nas regiões celestiais o Senhor transfira a posse daquele lugar para esse rebanho aqui, para esse povo aqui. É a nossa oração, Deus, e nós pedimos isso, não confiados em nenhuma possibilidade, mérito ou qualquer coisa nossa. Nós pedimos, Deus, ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria pensar com você numa perspectiva de onde Moisés pisava nesse lugar aqui. O texto ele é tão interessante, ele nos conta que Moisés está pastoreando as ovelhas ali do seu sogro, e para aquela região ele vê uma árvore pegando fogo. Árvore pegar fogo no deserto é uma coisa meio normal. A combustão espontânea também é algo normal. A grande coisa que chamava a atenção de Moisés era que o normal não era tão normal assim. O fogo pegava naquele arbusto, mas havia algo diferente, ele não se consumia por causa da chama que ardia nele. Você acredita nisso? Ok, é muito importante nós concordarmos com a palavra do Senhor, porque se a gente não concorda com o que está escrito, o nosso coração vai se fechando para milagres e a gente vai ver pouco deles, então, durante a nossa caminhada, sabe? E a palavra de Deus nos diz que quando Moisés vê aquilo, ele toma uma decisão de ir para lá, e quando ele vai chegando, o Senhor fala com ele, fala para ele tirar a sandália dos pés, e a partir ali do versículo 6, o Senhor se apresenta a ele, diz quem é, e versículo 7 em diante, ele é envolvido numa aventura poderosa, que durou aí 40 anos da sua vida, e nós falamos dele até hoje por causa disso. Deus envolveu Moisés numa coisa grande, diga comigo, uma coisa grande. Deus só se envolve com coisas grandes, e aquilo que você está envolvido, que às vezes parece uma coisa tão pequena, se é do interesse de Deus, é pequena aos seus olhos e aos olhos dos outros, mas Deus não se envolve em coisas pequenas. Às vezes nós estamos envolvidos numa coisa e a gente acha que aquilo não tem tanta importância, mas deixa eu dizer uma coisa para você desde já, se aquilo no que você se envolve é de Deus e do interesse dele, tenha segurança que você está envolvida numa coisa muito grande. Deus se envolve em coisas grandes, em coisas que Ele aprecia. E a primeira coisa que eu quero pensar com você aqui nessa noite sobre esse embate aqui de Moisés com o Senhor, sobre essa experiência tão poderosa dele, é que Moisés pisa num solo de atração. Diga comigo, atração. Ele está andando por aquele lugar, e daqui a pouco a ideia dele, a mente dele, o coração dele é atraído para algo inusitado. Tem algo diferente acontecendo aqui. E então Moisés decide chegar mais perto. Diga comigo, ele decidiu chegar mais perto. Moisés não tinha programado aquele encontro. Moisés não tinha saído da sua cama naquele dia e pensado, hoje eu vou ter um encontro com Deus que vai mudar toda a minha história e as pessoas vão falar sobre mim por milênios. Não, isso parece que não passa pela cabeça dele de modo nenhum, mas de repente uma árvore está pegando fogo na frente dele. E o interessante é que ele para observar e a árvore não está sendo consumida, ela não está se deteriorando, ela não está virando cinzas, ela continua do mesmo jeito. Então a atenção de Moisés é atraída e ele diz assim, eu vou lá ver. Eu vou chegar mais perto desse negócio, tem algo diferente aqui acontecendo. E é tão interessante que naquele momento, me permita observar isso, parece que Deus estava dizendo algo a Moisés, algo mais ou menos assim, cara, eu não sou indiferente a você não. Esse negócio está pegando fogo aqui, exatamente porque eu queria a sua atenção por um tempo. Esse negócio está pegando fogo aqui, porque eu queria que você parasse tudo que você está fazendo, porque eu tenho algumas coisas para dizer para você hoje. Esse negócio está ardendo aqui diante de você, essa circunstância toda diferente na sua caminhada, a sua agenda está toda mudada hoje, porque eu sempre te vi. Eu sempre busquei esse momento, eu aguardo esse momento desde o dia que você nasceu. E que bom que chegou a hora da minha procura por você terminar. Eu atraio você aqui, eu te provoco. A iniciativa de você estar pisando bem aí onde você está, Moisés, não é tua, ela é minha. Me parece que é isso que Deus está fazendo. Ele pega aquele cidadão cheio de coisas para fazer e traz ele para mais perto. Eu gosto de pensar nesse Deus que atrai as pessoas, sabe? E hoje de manhã eu pensava com a igreja reunida aqui, eu pensava em Zaqueu. Zaqueu, um homem cobrador de impostos, um homem de certo poder e de certo status na sua sociedade, de repente ele acorda de manhã pensando na seguinte coisa, aquele mestre vai passar por aqui. E a fama dele é tão interessante.
E o coração de Zaqueu agora vai ardendo, e ele vai pensando, como é que eu vou ver essa pessoa um pouco mais de perto? Como é que eu vou poder parar um pouquinho para percebê-lo com um pouco mais devagar e de atenção? E daqui a pouco ele vê uma árvore. Daqui a pouco ele vê um arbusto. E é interessante que o arbusto não está pegando fogo, mas o arbusto servia bem para ele cumprir o propósito dele de ceder à atração que tinha atingido o seu coração. Moisés pisa num solo de atração. Esse episódio aqui me parece também que Moisés pisa num solo de aceitação. Diga comigo, aceitação. O passado de Moisés não era um passado bom. Ele trazia algumas falhas muito grandes. Moisés, até os seus 40 anos, ele foi criado no palácio de Faraó. Moisés estava acostumado com a aceitação. Moisés estava acostumado com uma mentalidade nobre. Moisés estava acostumado a saber que ele tinha uma origem de um povo escravo, mas a saber que ele não era escravo. Essa é a ideia sobre Moisés, e lá vai ele com todo o seu preparo, lá vai ele com toda a sua sabedoria, lá vai ele com toda a sua categoria palaciana, e daqui a pouco ele vê um egípcio agredindo um daqueles escravos judeus, e Moisés então percebe aquela circunstância toda, um pouco do seu sangue judeu vem à tona, e um pouco da sua capacidade de resolver as coisas e se impor, conforme filho da filha de Faraó também vem à tona, e para encerrar a história ele comete um assassinato. E agora uma mancha se dá no coração dele, ele dá um jeito de camuflar toda aquela situação, e dias depois, então, ele está andando ali por aquele mesmo lugar, e ele vê agora dois judeus brigando um com o outro, e ele vai se interferir. Capítulo 2 está dizendo isso para nós. Lá vai Moisés agora tentar apaziguar aqueles dois homens em disputa, e de repente um deles diz o seguinte: por acaso você vai querer me matar como você matou o egípcio? Você percebe a rejeição agora estampada claramente diante de Moisés. Ele agora se vê rejeitado, e pior ainda, ele sabe que agora aquela história que ele tentara abafar, ela já tinha se esparramado, e a fama dele agora de alguém que tinha cometido um assassinato contra o faraó estava em franco esparramar no meio das famílias e das casas, e a palavra de Deus então vai dizer para mim que uma vez cometido um assassinato e sendo rejeitado agora pelo seu próprio povo, e agora ele passa a ser perseguido por faraó, então ele se torna um fugitivo, e faz 40 anos que ninguém tocava mais nesse assunto. Moisés então agora está num solo de atração, me parece que o próprio Deus está olhando para ele. Veja como é que Deus o chama aí no versículo 4 pelo nome dele. É isso que você percebe aí. A palavra de Deus diz que quando o Senhor viu Moisés chegar para perto daquela sarça, do meio da sarça o Senhor chamou Moisés pelo nome e disse: Moisés. Eu acho isso tão interessante. Moisés pisa num solo de aceitação. Deus não está dizendo, fuja daqui, seu malfeitor. Deus está dizendo, sei tudo sobre você. Eu conheço o seu nome. Eu conheço a sua história. Eu tenho um conhecimento prévio e mais completo sobre você do que qualquer outra pessoa. Eu vi a sua rejeição, vi a sua ação deslocada e vi que faz 40 anos que você foge desse negócio todo. Moisés, quando eu me dirijo a vocês, eu sei exatamente com quem eu estou falando. Eu acho lindo esse negócio, de Deus falar com as pessoas sabendo exatamente quem elas são, e o fato deles saber exatamente quem elas são não o impede de se dirigir a elas. Eu acho isso maravilhoso. Eu te aceito a si mesmo, parece que era o que o Senhor dizia a Moisés. Eu decidi fazer de você alguém suficiente. Eu decidi te aceitar como você é, e você não tem nada a fazer acerca disso. Eu fiquei pensando hoje de manhã com os irmãos sobre Saulo de Tarso. Saulo de Tarso é um perseguidor da igreja, um homem violento que se dispõe a abafar o nome de Jesus Cristo, e agora lá vai Saulo de Tarso entrando por Damasco, querendo aprisionar a igreja e judiá-la ainda mais. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você
que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, vem ter um diálogo com esse homem. E parece que a fala de Jesus para ele naquele momento era uma fala de plena aceitação. Diga comigo, solo de aceitação. Por outro lado, eu olho esse texto, imagino que o Senhor fale de um outro tipo de solo. Me parece que Moisés pisava também num solo de transformação. É interessante o que diz o versículo 5. A palavra de Deus diz então para ele, o Senhor continua falando com Moisés, depois de ter dito o seu nome, o Senhor diz assim, não chegue para cá. Tira as sandálias dos seus pés, porque o solo onde você está pisando, diz o que aí o texto? É terra santa. Aí onde você pisa é terra santa. É interessante o Senhor. Eu acho isso maravilhoso. O Senhor não diz, você é um assassino, saia do lugar santo. O Senhor não diz, você é um fugitivo, eu só aceito gente santa, saia do lugar santo. Você vive a sua vida de um jeito que eu não concordo com ela, esse lugar é santo, retire-se dele. Não é isso que o Senhor fala. O Senhor fala para Moisés o seguinte, bem aí onde você está é um lugar santo. E eu quero que você remova aquilo que impede você de perceber a santidade do lugar onde você pisa. Aquilo que impede você, meu irmão e minha irmã, de perceber a temperatura do chão que você pisa, é esse calçado que você usa. Naquela hora, Moisés, então, tira o obstáculo que o impedia de perceber a sacralidade daquele lugar. E num ato de reverência, num ato de humildade, num ato de obediência, ele então agora pisa num solo sagrado. Ele remove aquilo que impedia ele de um contato mais profundo com a santidade daquele ambiente. Eu acho isso tão maravilhoso. Deus diz para ele, você pisa num lugar sagrado. Eu não quero que você saia daqui. Eu quero que você se confunda com o lugar. Eu quero que você se torne um com esse lugar. Eu quero que você perceba esse lugar. Eu quero que você permaneça nele. Eu quero que você o sinta. E é tão maravilhoso isso, que a partir daqui a caminhada em santidade de Moisés, ela é crescente. Moisés passa a viver uma vida santa, transformada. Bendito seja o nome do Senhor. E eu acho isso tão bom no texto. Por outro lado, o texto vai falar para mim e para você, e eu quero pensar nisso com você nessa hora e propor isso para você, que esse solo também era um solo de revelação. Diga comigo, revelação. Versículo 6. Disse mais o Senhor. É interessante que nos versículos 4, 5, 6, o Senhor está falando. A palavra diz, o Senhor então disse. E aqui o Senhor diz assim, no versículo 6, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Muito prazer, Moisés. O Senhor chega então agora e se descortina diante de um homem, e a palavra de Deus nos diz que esse homem que havia dito agora há pouco, eu estou aqui, não é? Eis-me aqui, quando Deus disse o seu nome, a palavra de Deus nos diz que agora esse homem cobre o rosto, porque o impacto da revelação é muito grande, ele está diante da presença do Deus tão grande, tão poderoso, que havia feito promessa para os seus ancestrais, e agora esse próprio Deus se manifesta diante dele para falar com ele. A coisa era muito grande, o impacto era muito grande, e lá vai Moisés diante desse ambiente tão poderoso. Versículo 13, o Senhor continua se revelando. Você está com a Bíblia aberta aí? Eu queria só que você observasse rapidamente o versículo 13. A palavra de Deus diz assim, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier então lá para os filhos de Israel que estão no Egito, e disser a eles, o Deus de vossos pais me enviou, e eles me perguntarem qual é o nome dele, e o que eu tenho que responder então para eles? E aí o versículo 14, a palavra de Deus diz algo tão interessante. Então o Senhor respondeu a Moisés, diga a eles, eu sou. Eu sou aquilo que sou. Esse é o nome daquele que está enviando. Então disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou é o nome do absoluto de Deus.
Eu sou é o nome da grandeza suprema de Deus. E eu acho isso tão lindo quando Moisés agora ouve esse lugar, num solo de atração, num solo de aceitação, num solo de revelação, nesse solo maravilhoso de transformação que ele está enfrentando, e as coisas estão agora sendo abaladas dentro do coração dele. E eu fiquei pensando com os irmãos que esta expressão eu sou, quando utilizada por um ser humano, ela manifesta muito da nossa limitação. Eu vou contar até 13, você vai dizer eu sou, e diga aí o seu nome, por favor. Estão prontos? Prontas? 1, 2, 3 e já. Muito bem. Eu sou Josimar. Você percebe que isso significa pouco para os outros bilhões de pessoas desse mundo? Você percebe que isso daqui a 70 anos eu não vou ser mais? Quando um ser humano diz eu sou, isso grita a sua impossibilidade. Por exemplo, eu sou um advogado. Mas percebe que isso não adianta muito quando você precisa de um médico. Certo? Eu sou um bom mecânico. Oi, mas você percebeu que isso é muito joia para todo mundo, inclusive para você, mas isso não ajuda muito quando você precisa de uma boa cozinheira, ou de um bom cozinheiro. Ou quando você precisa de um bom encanador. Essa igreja aqui, nós sempre tivemos PhDs em diversas áreas, e eles sabem quão deve ser humilde uma pessoa que estudou tanto para ter um título de doutorado. Porque isso só grita como ela é ignorante acerca de todas as outras coisas nas quais ela não tem um doutorado. Quando nós dizemos eu sou, isso deixa estampado como nós somos limitados. Agora, na boca do Deus do céu e da terra, isso expressa toda a sua grandeza, todo o seu poder, toda a sua força. Você faria um bem grande para você se nessa hora você tivesse um aleluia gostoso, um glória a Deus gostoso aí onde você está, porque esse culto é para a glória desse Deus. Jesus utilizou-se dessa mesma expressão algumas vezes. Num determinado momento ele está numa reunião com as pessoas e ele diz para elas assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Olha que ousadia. As pessoas então olharam para ele e falaram: você é maluco, cara, você não tem 50 anos, como é que você diz que Abraão viu o seu dia? Alguém se lembra ainda da resposta de Jesus para aquelas pessoas? Ele diz o seguinte: a mais pura verdade, em verdade eu digo a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Acho que vale um aleluia, e onde você está, você precisa estar conectado aqui nesse ambiente. Foi isso que Jesus disse: eu sou, antes que Abraão existisse. É muita autoridade, é muita beleza. Essas palavras na boca do Senhor Deus, elas nos enchem de esperança. Num determinado momento, João vai pegando essas falas de Jesus. Num determinado momento, Jesus levanta a voz e diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Jesus levanta a voz num determinado momento e diz assim: eu sou a luz do mundo. Numa outra hora, Jesus olha para as pessoas e diz o seguinte: eu sou o bom pastor. Você faria muito bem se você cresce que Jesus é o bom pastor da sua vida, porque ele diz de si mesmo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Se Jesus Cristo é o seu pastor, você está bem acompanhado. Você pode romper a sua aliança com o sentimento de abandono, porque Jesus cuida de você. Se você está aqui nessa noite e não tem certeza que Jesus é o seu Senhor, se você me vê aí hoje a essa distância nos acompanhando online e Jesus não tem certeza que Jesus é o seu bom pastor, você poderia convidá-lo nessa noite para assumir o controle da sua vida, se rendendo a Ele para a glória dEle. Não perca muito tempo. Num determinado momento o Senhor Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Qualquer um que vivendo crer em mim, ainda que morra, vai viver. Bendito seja o nome dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meu intermédio, disse Jesus. E ele vai repetir essa expressão mais 2 vezes ainda no livro de João. Por último, esse território, esse solo é um solo de autorização. Diga comigo: autorização. Moisés pisa nesse lugar e diz assim o versículo 10 que nós não lemos. Deus olha para Moisés, ainda do fogo daquela árvore, daquele arbusto, e diz o seguinte: vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do meio do Egito. Bendito seja o Senhor.
um solo de autorização. Um reles pastor de ovelha, para aquela época, se colocaria agora diante do monarca principal de toda aquela região e se colocaria na condição de alguém autorizado pelo próprio Deus. Isso era muita coisa para a vida dele. Você vai poder fazer isso, Moisés, porque eu te constituo a fazer isso. Você, Moisés, vai viver em outros níveis, porque eu chamo você a galgar outros níveis. Eu te elevo, eu te exalto, eu te constituo. É isso que Deus está fazendo com Moisés nesse momento. Moisés pisava num solo de autorização e a vida dele agora vai avançar para outros níveis. Nessa autorização, o Senhor o envolve com o sobrenatural. O capítulo 3, versículo 3 que nós lemos, está dizendo disso desde o começo, uma sarça que arde, não se queima, e no capítulo 4, a partir do versículo 2 até o versículo 8, nós vamos ver esse homem sendo empoderado, esse homem sendo autorizado, em contato com manifestações miraculosas do Senhor. Ele vai colocar a mão no peito num determinado momento, e a sua mão vai sair leprosa, e daqui a pouco a ordem do Senhor é que ele coloque a mão no peito de novo, e a mão vai sair plenamente curada. Você poderia dar um glória a Deus se você acredita nisso? Nós estamos num solo de incômodo divino, um solo de revelação. Você precisa se conectar aí com o Senhor. Daqui a pouco ele vai pegar um cajado, um cabo de vassoura, se isso pode facilitar um pouco a sua ideia do que está acontecendo. Ele vai jogar aquilo, e aquilo vai se tornar uma serpente, e ele vai ter que fugir daquilo. Parece que você não crê muito nisso, é isso mesmo? Porque é isso que está acontecendo ali. E daqui a pouco ele vai pegar de novo aquela serpente pelo rabo, e ela vai voltar a ser um cabo de vassoura. O seu aleluia não é de alguém que crê muito, ou você está um pouco empolgado com os milagres. Há um desafio de Deus para mim e para você, nós olharmos para as Escrituras com maior temor e tremor, porque esse é o Deus que você veio adorar aqui. Ele tem capacidade de fazer isso. Pouco tempo depois, agora ele não pega mais a vara de Moisés, agora é a vara de Arão. Ela é trazida diante de Deus, e no outro dia ela floresceu e deu fruto. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu acho que você poderia aplaudir o Senhor aí onde você está, porque isso é maravilhoso. E Moisés, então, agora está autorizado a cooperar com Deus. Diga comigo, cooperar com Deus. Pois bem, eu fico pensando nesse tema e nessas coisas que nós observamos aqui nesse texto, porque agora, a partir aqui desses momentos, a gente vai ver um homem lutando para aceitar a proposta de Deus, tipo você, assim. Ao longo desses dias e desses tempos, Deus tem atraído você e feito algumas propostas para você e para mim. E como esse homem aqui fez, nós resistimos muitas vezes ao Senhor, nós queremos fugir das ideias dele, nós não queremos acreditar que tudo que ele oferece é para nós, nós não queremos acreditar que todo o chamado dele, a revelação dele e todo o interesse dele tem a ver exatamente com a gente. Como Moisés recalcitrou e lutou contra o Senhor e resistiu ao Senhor. Como assim o próprio Deus falando comigo? Como assim o próprio Deus me aceitando? Como assim santidade? Como assim eu ir falar com o faraó? Faraó é muito grande, quem sou eu? Dessa mesma forma, eu e você vamos nos vendo tantas vezes inadequados para reagir como Deus gostaria que a gente reagisse. E por causa disso nós arrastamos tantos pesos pela vida. Mas eu venho aqui dizer para você, em nome de Jesus, você está pisando em solo de revelação. Você está vivendo um tempo de revelação. Deus está perturbando você faz tempo, Deus está ministrando você faz tempo, Ele está batendo a porta do seu coração faz tempo, e a proposta dele é essa: se você abrir, nós vamos fazer um acordo de alegria juntos, eu vou entrar, e nós dois vamos viver um outro tempo. Essa é a proposta de Deus para a sua vida. Está na hora de você romper com alguns acordos de incredulidade, que você tem andado com eles muito tempo, e passar a dar um sorriso largo para Jesus, dizer: eu concordo com o Senhor e com as suas propostas para mim e para o meu coração. Já está passando da hora de nós nos agarrarmos com as verdades simples de Deus, com uma fé mais simples. Eu venho aqui dizer para você, em nome de Jesus, que você precisa concordar com a atração. Deus está atraindo você. Você precisa concordar com o fato de que Deus está chamando você para mais perto. Você precisa concordar com o fato de que Deus chama você.
Você precisa olhar para esse problema, para essa luta, para essa enfermidade, para essas questões que você enfrenta com outros olhos, porque na maioria das vezes elas são convites de um Deus amoroso querendo a sua atenção. Você precisa olhar para você mesmo e acreditar que você não está aqui numa reunião como essa porque você quis. Você poderia olhar para uma reunião como essa e pensar: Deus me atraiu aqui. Deus quer a minha atenção aqui. Você precisa mudar a sua perspectiva e entender que quando você, e você que faz isso, logicamente, fecha as portas do seu quarto para adorar a Deus, não é você que teve a iniciativa disso, você está respondendo a um chamado divino, o interesse é dele de ter você ali naquele lugar, porque ele valoriza você. Você só responde. Eu chamo você para você concordar com o fato de que você é plenamente aceita. Nós lutamos muito com a aceitação. Nós queremos conquistar Deus, porque nós aprendemos a conquistar a atenção dos nossos professores, do nosso pai, do nosso cônjuge, do nosso colega de trabalho, do nosso patrão. Nós vivemos em busca de feitos, de realização que nos permitem ser aceitos pela sociedade. Tem gente que faz um monte de coisas só para se sentir incluída. Eu venho dizer para você nessa noite que não há nada que você faça para Deus aceitar você mais do que Ele já aceita. Se eu fosse você, eu dava um suspiro fundo e dava um glória a Deus, muito bom, pelo fato de que Deus aceita você. O mesmo Deus que olha para aquele homem e o inclui, sabendo exatamente quem ele era, é o mesmo Deus que sabe exatamente quem é você. Conhece suas dúvidas, conhece sua resistência a Ele, conhece seus pecados, conhece sua desconfiança, sua dificuldade para crer. Ele conhece tudo isso e apesar disso tudo, Ele aceita você desse jeito. Esses dias ouvia um testemunho da Edmeia Williams, é uma missionária, uma mulher de Deus, de muitos feitos ao redor do mundo, e ela me narrava um fato, e eu fiquei tão impressionado com aquilo. Uma pessoa já num quadro muito ruim por causa da AIDS, estava sofrendo muito. E por algum motivo aquela informação chegou até ela, e ela decidiu ir até ele uma vez por semana para orar com aquela pessoa e orar com a mãe daquela pessoa. Me permita, me perdoe, se talvez eu confundi um pouco os detalhes, você pode ver, está à disposição lá no YouTube. E então ele chegava naquela casa e aquela pessoa ali, já sem conseguir se levantar, num quadro muito ruim, muito debilitado, já desenganada, trazida para casa já para as suas últimas horas, para os seus últimos momentos, aquela pessoa xingava ela. Amaldiçoava ela, não queria saber do Deus dela e nem do Jesus ao qual ela representava e a quem ela orava por causa dele. Aí um dia, essa missionária vai dizer para nós que ela sai de casa fazendo uma coisa que ela não fazia muito, que era andando a pé no Rio de Janeiro. E daqui a pouco ela encontra um menino, e o menino tem caquis para vender. E oferece para ela, e ela pergunta o preço, e ele diz assim, acho que R$10, uma caixa. E ela disse o seguinte: muito caro, eu quero 2 caixas por 10. E ele falou: tá bom. Pegou o dinheiro, deu o caqui para ela, e ela, agarrada com aquele caqui, pensou no rapaz lá no morro. Partiu para a casa dele, levando os caquis para ele. Chegou lá, lavou, e a hora que ela apareceu na porta do quarto com 2 caquis, ou com os caquis partidos para dar àquele rapaz, ele levantou a cabeça. Coisa que não fazia com muita facilidade. Arregalou os olhos. E ela disse que ele deu um grito. E o grito era esse: Ele existe. Ele existe, foi o grito. Tentando entender o que estava acontecendo, aquele rapaz narra a seguinte questão: essa madrugada, eu orei ao seu Jesus e xinguei ele dos nomes que eu sabia. E disse a ele que se ele fosse algum Deus mesmo, ele mandasse alguém trazer caqui para eu comer hoje. Isso, por favor. Você precisa entender diante de quem você está nessa noite, porque é a mesma pessoa. Ele faz esse tipo de coisa. Ele decidiu aceitar você do mesmo jeito, com as suas dúvidas, com seus traumas, com seus pecados e com as suas raivas dele, do mesmo jeito que aceitou aquele rapaz lá.
E agora aquele homem que rejeitava Jesus, agora quebrantado pelo poder da aceitação do próprio Cristo, a quem ele havia amaldiçoado durante a madrugada, se inclina diante dele. Poucas horas depois, parte para a eternidade. Plenamente consciente da aceitação e do poder transformador e salvador desse Jesus Cristo que você veio adorar aqui nessa noite, aqui nesse lugar. Você precisa acreditar que Deus te aceita. Você precisa fazer essa aliança de uma vez por todas com Ele. Deus me aceita. Deus decidiu te aceitar e não há nada que você possa fazer a respeito disso. Você aceita e pronto. Jesus agora sai do deserto, e a palavra de Deus diz que ele sai revestido pelo Espírito Santo. Ele vai começar o seu ministério. Ele havia vencido Satanás depois de 40 dias em jejum ali. Lá vem Jesus, cheio de autoridade, revestido. Ele entra numa sinagoga, e os judeus reunidos ali naquele ambiente dão um livro de Isaías para ele ler, Isaías 61. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor me ungiu para curar os enfermos. O Senhor me ungiu para pôr em liberdade os cativos. O Senhor me ungiu para isso, para aquilo outro. E o final de Isaías diz assim: para pregoar o ano aceitável do Senhor e anunciar o dia da vingança do nosso Deus. É assim que diz o texto. Mas você percebe Jesus lendo? Ele está lendo o texto, ele diz o seguinte: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos. Ele me ungiu para curar os enfermos. Ele me ungiu para fazer isso, Ele me ungiu para fazer aquilo. E presta atenção em Jesus lendo, ele está chegando no final da frase, e a frase é assim: a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas lá vem o Senhor da história, lá vem o Senhor da palavra, lá vem a própria palavra falando de si mesmo. Ele diz assim: e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E diz a palavra de Deus que Jesus então fecha o texto, entrega na mão do responsável e se senta. Isso é muito maravilhoso. O dia da vingança do Senhor vai chegar, mas ainda não chegou. Jesus veio para dizer para mim e para você que nós estamos vivendo o tempo do ano aceitável de um Deus maravilhoso que quer envolver as pessoas, quer abençoá-las, mudar o seu destino. Deus ama ser crido. Deus ama ser crido. Esses dias eu estava num lugar e eu passei pelo constrangimento da pessoa não acreditar na minha palavra. Alguém de vocês já passou por isso? Nós estamos vivendo um tempo hoje tão difícil, não é? E por causa de tantas alianças com a mentira, hoje nós temos que provar às vezes quem nós somos e uma série de outras coisas. Você deve se sentir mal toda vez que isso acontece. Eu me sentir assim. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você imagina um Deus todo santo, todo poderoso, todo justo. Como é que Ele fica quando você não acredita que Ele vai fazer exatamente aquilo que Ele disse que faria? Deus ama ser crido. E eu preciso dizer para você, nessa noite aqui nesse lugar, creia que Ele aceita você profundamente, até mesmo quando você não está crendo tanto assim. A palavra de Deus diz para mim e para você que nós devemos chegar com confiança diante do trono da graça. Não com base em nossos méritos, mas diz o texto, pelo caminho novo que foi aberto pelo sangue de Jesus Cristo. O mérito para você e eu chegarmos diante dele não tem a ver conosco. O mérito para você e eu chegarmos diante dele com ousadia tem a ver com ele mesmo. Ele pagou o preço da sua aceitação e da sua entrada lá na cruz do Calvário. Eu chamo você, minha irmã e meu irmão, a crer que Deus tem boas intenções a teu respeito. A palavra de Deus diz que é necessário que todo aquele que crê, que chegue ao Senhor, crê em duas coisas. A primeira é que Ele existe. A segunda é que Ele galardoa, que Ele recompensa, que Ele retribui a cada um que chega diante dEle. Você precisa acreditar que Deus tem boas intenções a teu respeito. Eu preciso dizer uma coisa para você nessa noite. Você precisa acreditar que você pode receber dEle sem ter nada para dar a Ele.
Às vezes nós queremos nos aproximar de Deus num momento de troca. Eu quero chegar bom, eu quero chegar perfeito, eu quero chegar com tudo certo, eu quero chegar com todo o meu sentimento de adequação preenchido, eu quero chegar confiando em mim mesmo, para que então eu me sinta aceito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa crer que você pode receber algo de Deus sem ter nada para dar a Ele. Na verdade, o convite de Deus para mim e para você é esse: vinde todos vós que têm fome, todos vós que estão com sede, vinde às águas, comprai e bebeis sem preço. Eu queria dizer para você ainda nessa noite que você precisa fazer uma aliança com a santidade. Diga comigo, santidade. Diga bem alto comigo, o Senhor meu Deus é santo. Ele é plenamente santo. E somente os santos podem se relacionar com esse Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. É lei espiritual, está estabelecido. Mas eu fico tão maravilhado, eu fico tão feliz, eu fico tão grato ao Senhor. Semana passada nós ouvimos o Daniel falar disso. Está a descrição de um Deus plenamente santo. E diante de um Deus plenamente santo está um homem que tem completa noção do seu pecado. E a palavra de Deus não diz para aquele homem fuja daqui. A palavra de Deus diz que naquele momento, naquele ambiente de visão, naquele ambiente de discernimento, naquele ambiente de revelação, o anjo sai e traz uma brasa viva e toca nos lábios de Davi, de Isaías, e diz o seguinte: os teus pecados estão perdoados. Deixa eu dizer uma coisa para você, um Deus santo, Ele quer perdoar os pecados teus para que você possa se achegar diante dEle. Isso é desejo dEle. Moisés está num momento aqui em que ele pisa no ambiente, ele traz consigo toda a sua história não resolvida, e a palavra de Deus diz para mim e para você que o Senhor quer que ele remova aquilo que impedia ele de estar à vontade num lugar sagrado. Deus não repeliu do lugar sagrado, Deus que ele queria que ele fosse tocado pela santidade do ambiente, que ele estivesse à vontade naquele lugar. Eu não tenho condições de me santificar por mim mesmo. Portanto, não tenho condições de ter comunhão com Deus Santo. Entretanto, esse Deus Santo, que deseja ter comunhão comigo, resolveu o problema do meu pecado lá na cruz do Calvário, pagando o preço de cada um deles. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar todos os meus pecados, purificar-me de toda a minha injustiça, e assim agora eu posso caminhar com Ele em santidade. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Você precisa fazer um acordo com a cooperação. Deus pode fazer qualquer coisa sozinho. E a palavra de Deus diz que no corpo de Cristo Jesus, Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. E o prosseguir do texto diz que Ele então deu a nós, seus filhos e filhas, o ministério da reconciliação. Diga comigo, reconciliador. Moisés saiu dali para enfrentar Faraó. Você precisa sair dos seus encontros com Deus para enfrentar todos os inimigos do Senhor como reconciliador dele. Como alguém que tem uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança para o mundo perdido. A grande pergunta do Senhor é: quem há de ir por nós? A sua família, a sua célula, a esta igreja, a esse bairro, as milhares e milhares de pessoas, a universidade, ao local onde você trabalha. Quem há de ir por nós? Deus aqui vocaciona Isaías, Deus vocaciona Moisés. E eu preciso dizer uma coisa para você nessa noite: você precisa se levantar para assumir o lugar de cooperadora na obra maravilhosa que Deus está fazendo de reconciliar com Ele mesmo o mundo. Eu queria chamar você para você se colocar em pé aí, por favor. Eu queria que você curvasse a cabeça um instantinho, por favor. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu vou desafiar você a se preparar para a gente se mover um instante. Nós vamos nos mover um pouco. Eu queria que o seu coração estivesse inclinado a fazer isso. Eu tenho uma convicção aqui nessa noite. Minha convicção é que Deus falou com um montão de pessoas. Deus trouxe você aqui
para falar com você. Deus trouxe você aqui para despertar você, para dizer a você que Ele quer o teu bem, que Ele quer mudar a tua história, que Ele quer mudar a sua vida, que Ele te entende, que Ele te chama e aceita, que Ele tem coisas maravilhosas para você. E através de você Ele quer um relacionamento onde você confie plenamente nele, se abra para Ele, se exponha a Ele. E nessa noite eu quero fazer um convite a você. Um convite muito simples. Se você está aqui nessa noite, você precisa romper com algumas alianças que você fez. Você precisa sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Você precisa romper com a mentira, você precisa romper com a desconfiança, você precisa romper com o sentimento de abandono, você precisa romper com a incredulidade, com o sentimento de orfandade. Eu chamo você a se mover, sair do seu lugar e vir até aqui. Nessa noite eu queria prosseguir esse convite, eu queria prosseguir um convite para todo mundo que acredita que nesse lugar Deus falou com você. Há uma provocação santa para você, você se percebeu atraída. Você está sendo desafiado a se ver como alguém aceita, como uma pessoa aceita. Você está se vendo convidado a um nível de santidade, a um nível de cooperação. Eu quero chamar você a sair do seu lugar e vir para frente. Se você acredita que Deus falou com você aqui nesse lugar, você vai fazer um ato profético. E o ato profético é simples, você não vai ficar onde você está. Você vai se mover. Hoje nós nos movemos da galeria, hoje nós nos movemos na manhã dos fundos da igreja, e a igreja se moveu toda para um lugar diferente de onde nós estávamos, porque nós vínhamos dizer: eu saio de onde eu estou, das minhas alianças antigas, e eu venho romper com alianças e com concordâncias que eu já dei e já fiz. E venho me levantar para novos acordos com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Jacó. Eu venho me levantar para novos acordos com Jesus Cristo. Eu vou pedir para você que já chegou aqui à frente, dá um passinho para frente, por favor, que há muitas pessoas ainda que precisam chegar até aqui. Você que tem uma convicção, você que ouviu de Deus algo, saia do seu lugar nessa hora, se mova para um momento de concordância com o Senhor. Enquanto nós cantamos um trechinho dessa canção, mova-se, por favor, pode vir. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Por favor, chegue um pouquinho para frente. Algumas pessoas estão no corredor e elas precisam entrar aqui. Eu preciso delas um pouco mais perto. Sim, essa hora é bem tua, sabe? Deus trouxe você bem aqui. Ele tem algo para ministrar ao seu coração. Hoje é um dia de novidades para muitas pessoas aqui. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até me descobriu. que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo, não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Vamos orar um pouquinho? Você veio até aqui à frente, sabe? Uma coisa importante é você falar com Deus. Ele te dá o direito de falar. Fale com o Senhor aí onde você está. Deus trouxe você aqui, ó, e você reagiu. Fale com Ele. Fala: Senhor, eu tenho andado com esse tipo de ideia aqui, eu quero rejeitá-la. Eu quero rejeitar a idolatria, eu quero rejeitar os pactos, as alianças. Eu quero rejeitar o acordo que eu fiz com a desconfiança. O Senhor acredita, Deus, que eu desconfio do Senhor e da Tua palavra? Você poderia ir falando com Ele aí nessa hora onde você está. É uma coisa boa, é um direito seu, é uma bênção para você. Fale com Deus, você que está aqui na frente, olha, você poderia falar com Ele: Senhor, eu me alianço contigo nessa noite. Eu me alianço contigo nessa noite. Eu concordo com o fato de que o Senhor me aceita profundamente. Eu quero viver a partir disso. Eu quero viver a alegria que sente alguém que sabe que o próprio Deus aceita essa pessoa. Fale com Deus nessa hora.
Acho que tem coisas novas de Deus para você aqui. Você acredita nisso? Tem uma ministração nova de Deus aqui para você. Talvez você veio aqui trazendo fardos de pecado e coisas que te pesam. Você pode dizer: Senhor, eu creio que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, e eu deixo esses fardos aqui nessa hora. Por favor, abra os seus lábios, fale com Deus aqui onde você está. Essa é a oração sua. Eu não tenho como orar a sua causa. Que bom. Oh, que bom. Oh, que bom. Oh, que bom, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Sim, meu Deus, continua a sua obra aqui. Meu Deus, eu não quero viver com base nas alianças que eu já fiz. E muitos aqui não querem continuar vivendo com os acordos que fizeram. Senhor, eu não quero viver uma vida onde a minha confiança no Senhor não é plena, onde ela não é crescente, onde eu não vou descansando mais no Senhor. Eu quero renunciar ao sentimento de abandono, ao sentimento de culpa, ao sentimento de perda. Oh, meu Pai, ao sentimento de não aceitação, de inadequação. Eu resisto no poder do nome de Jesus e me abrigo debaixo da verdade que ecoa na palavra de Deus para a minha vida. E muitos outros fazem a mesma coisa aqui nesse lugar. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque um novo dia se dá aqui para muitos de nós. Muito obrigado porque o sol da justiça se levanta agora diante do rosto e da face de muitos de nós. E nós podemos contemplar, Deus, um novo destino, coisas novas da parte do Senhor que se levantam para as nossas vidas mediante a esses nossos acordos que nós fizemos com o Senhor. Nós desfazemos alianças malignas. Nós desfazemos, Deus, concordâncias que fizemos com pesos que trazemos até agora. Nós, Deus, nos aliançamos com Jesus Cristo, que nos alivia dos nossos fardos. Nós nos aliançamos com o Senhor, que é o nosso amparo, que é o nosso escudo, que é o nosso provedor. Nós nos aliançamos com o Senhor, que é a nossa sombra, a nossa direita, de modo que o sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. Nós nos abrigamos debaixo da promessa desse Deus tão poderoso. Nós nos escudamos debaixo dele. Nós vimos ao Altíssimo, ou nós chamamos o Deus Altíssimo, nos abrigamos debaixo das suas asas. Ao teu nome que nós invocamos, e é por ti que nós clamamos e nos abrigamos em ti. Nós recebemos as tuas dádivas generosas. Nós nos abrimos para receber de graça. Nós nos abrimos para receber de graça da água da vida. Nós nos abrimos para comer de graça do pão vivo que desceu dos céus. E nós bendizemos ao Senhor por isso nesse momento. Por favor, aí onde você está, se você tiver liberdade, aqui na frente mesmo, coloque a mão no ombro de alguma pessoa perto de você. Eu queria que você abençoasse essa vida. Diga a essa pessoa: eu abençoo você em nome de Jesus. Eu abençoo sua casa. Seja criativo aí onde você está. Eu abençoo a sua semana, os esforços das suas mãos. Eu abençoo sua saúde. Abençoe aí, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua entrada, eu abençoo a sua saída. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. O Deus de Abraão está diante de você. Ele é que ampara você. Ele aplana os caminhos por onde você deve andar. Ele destrói os ferrolhos de bronze. Ele é a tua bênção. Ele é a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja renovado sobre você e todos aqueles que você ama. Diga um amém poderoso aí onde você está, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vá para casa na bênção do Senhor. Uma semana poderosa para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.